E aí, descomplicado, beleza? Hoje vamos falar sobre 5 coisas que você jamais pode fazer nas suas vendas. Se você conseguir fazer essas 5 coisas que eu vou dizer agora, eu te garanto com certeza que você não vai vender. Com certeza não vai vender. Eu te garanto. Então, preste bem atenção nessas 5 coisas que eu vou dizer e não faça isso mais nas suas vendas. Se você faz, esquece, beleza? Então, vamos lá. Olha, presta atenção em mim agora, tá? Eu tô conversando assim. Não, beleza. Legal, né? Gostei. Interessante. Você se sentiu confortável de eu estar conversando com você e não estar olhando para você? Você deve estar pensando, caramba, não gostei, já ia trocar o vídeo. Então, é isso que eu quero mostrar para você. Não, se você conversar sem olhar para os olhos do cliente, você vai perder muito crédito com ele, porque quando as pessoas conversam olhando nos olhos assim, ó, como eu tô olhando no seu, as pessoas se sentem mais confortáveis. Então, primeira coisa, conversou diretamente nos olhos. Não precisa ficar assim, ó, olhando sem em nenhum momento tirar os olhos do cliente, aí o cara vai pensar que você é um psicopata. Então, conversa e tal, uma distraidinha e foca, beleza? Então vamos lá. Outra coisa que não é legal é você falar mais que o cliente. Então, o cliente chegou na loja, você fez alguma pergunta para ele e aí você começa a falar. E às vezes o cliente ele já iria mostrar para você, te falar o que realmente ele precisa, o que ele quer. Você fala e não escuta o que ele fala. Aquele velho ditado: nós temos 2 ouvidos e uma boca. Então, em vendas, principalmente, escute mais e fale menos. Fale num momento que é o momento ideal. O cliente perguntou, você respondeu, beleza. Faça perguntas que o cliente vai falar, o cliente vai sentir à vontade, certo? Então vamos lá. Outra coisa, que é o terceiro ponto, é você falar sobre coisas que o cliente não gosta. Então, o cliente às vezes foi lá numa loja lá de esportes. Então, basicamente você vai deduzir que ele gosta de esportes. Só que ele foi comprar um presente para uma pessoa que gosta de esportes. Aí você começa a falar de jogo de futebol, que não sei o que. Aí você viu lá, o cara fez o gol, que não sei o que, legal, ou tal, não sei o que. E esse cliente, ele não gosta desse assunto. Ele foi lá só comprar lá o que ele queria e quer ir embora. E você fica falando essas coisas que ele não gosta. Então, se você for conversar um assunto com o cliente, veja se ele está gostando do assunto, se ele se interessa, analise a linguagem corporal dele, se ele está olhando a face dele, se está mostrando para você que ele tem interesse, porque se ele ficar assim, você pode perceber que não é um assunto que está agradando ele. Então, você compra em alguma loja, em algum lugar que você não está você não está se sentindo bem? Não, né? Então tenta pensar o que o cliente está pensando, o que seria você no lugar do cliente. Será que seria legal isso? Então, vamos lá. Então, para a quarta dica para você: não fazer perguntas. Se você não fazer perguntas, você quase na maioria das vezes
não saberá o que realmente o cliente quer. Porque às vezes o cliente acha que sabe o que quer, mas não, pode ser que ele não saiba o que ele quer. Às vezes ele chega lá querendo comprar algo que ele pensa que é o ideal para ele. Mas você conversando com ele para saber o que ele vai utilizar, na onde ele vai utilizar, às vezes tem algo que é melhor e mais barato ainda para o cliente. E com certeza ele vai sair muito mais satisfeito, pois o custo-benefício foi ótimo para ele. Ele chega lá pensando que precisava de uma coisa, mas na realidade era outra e ainda gastou menos. Olha que legal, certo? Então, outra coisa é você fazer perguntas fechadas. Evite o máximo de fazer perguntas fechadas. Por quê? O que é uma pergunta fechada, Leandro? O que é? Não sei. Vou te explicar. Pergunta fechada é uma pergunta que não vai gerar uma conversa. Geralmente assim, você pergunta alguma coisa e ele fala sim, não, talvez, e não vai ativar o modo criativo ali do cérebro dele para ele fazer outra pergunta, para gerar um assunto ali e vocês irem desenvolvendo a conversa e criando um clima mais agradável. Então, tente fazer perguntas que ele tente expressar algumas emoções, sentimentos, expressar lembranças. Tente fazer algumas perguntas desse tipo. Pois aí, porque pergunta assim, por exemplo, em um restaurante, você foi lá fazer negócios com seu cliente no restaurante, aí você pergunta assim, você vem sempre aqui? Aí ele vai falar sim ou não, certo? Então o que você pode fazer para mudar essa pergunta? Nossa, legal, gostei do restaurante. Será que tem mais restaurantes que trabalham dessa forma, que tem essa comida, esse sabor por perto, que eu possa estar experimentando? E faz alguma pergunta mais elaborada, que aí o que vai acontecer? O cliente vai pegar, vai começar a pensar mais alguma coisa, que aí ele já pode até puxar um assunto. Ah, eu conheço um restaurante que é parecido com esse aqui e ele serve essas coisas aqui, bem interessante. Eu já fui lá algumas vezes e gostei, vai lá, tal. Está vendo como que uma pergunta gera vários outros assuntos que você pode estar encaixando ali e conversando com o cliente. Então, essa conversa fiada é essencial nos negócios. Não vá pensando que você vai só falar sobre o assunto que lhe interessa ali na negociação, porque nós somos seres humanos, nós gostamos de trocar experiências, conhecer coisas novas que nós não sabíamos. Então, você indo atender o seu cliente, tente deixar com que ele sinta que ele pode te agregar valor em alguma coisa e você agregou valor a ele em alguma coisa, além do produto ou serviço vendido, certo? Pois assim ele terá uma ótima lembrança de você. Porque as pessoas hoje elas compram pessoas, pois você pode vender um produto X que não é exclusivamente seu. Então, o que vai diferenciar aí? A pessoa comprar de você, que sendo que é um produto do mesmo preço, do mesmo produto, ou comprar do concorrente? Então, a pessoalidade tem um peso muito grande na balança, certo? Então, essas 5 coisinhas aí que eu falei para vocês, evitem de fazer, porque elas podem estragar
a sua venda quando estiver quase fechada. Beleza? Então, se gostou do vídeo, compartilhe aí com um amigo seu vendedor, com seus amigos e bora botar em prática e fechar mais vendas. Beleza? Tchau, até mais.